senso comum. É caracterizado por conhecimentos empíricos acumulados ao longo da vida e passados de geração em geração. Um exemplo que vai além de relatar e acreditar em coisas não comprovadas cientificamente é a capacidade de ignorar e agir com naturalidade com circunstâncias que deveriam ser inadmissíveis. O fato de ouvir, falar e ver determinadas coisas frequentemente cria uma cápsula ao redor do indivíduo que o faz ignorar uma série de situações e problemas sociais constantes como a violência. Para começar a entender o trabalho em geral, é necessária a compreensão de 4 perguntas essenciais. De onde nasce a violência, por que essa violência se perpetua e como é combatida essa violência e se de tal forma ela funciona. Vivemos cercados de perversidade. Talvez uma viagem pela nossa herança cultural nos fará entender que esse mundo sombrio não vem de hoje nem de agora, e sim de centenas de anos. Olho por olho e dente por dente. Quem nunca ouviu falar nessa frase? A capacidade de fazer justiça com as próprias mãos vem de séculos. Porém, se antes eram resolvidas as coisas com tanta facilidade, hoje se perdeu esse direito, resultando numa capacidade exclusiva estatal. Mas será que acabou por aí? Max Weber aponta o surgimento de um Estado moderno como instituição, que detém não só o poder político, mas também o monopólio do uso da força legítima. Segundo Norbert Elias, com isso, a violência havia diminuído, garantindo assim que tais indivíduos se controlassem. Daí vem o termo processo civilizador. Restrições e proibições aos indivíduos para a pacificação da sociedade. Diante desses conceitos, a centralização política e a formação dos Estados nacionais modernos foi o que colocou a colaboração para a diminuição da violência. A ideia de Weber e de Elias de que o Estado moderno é a solução da maior parte da violência é interessante, na teoria, porém na prática é falha. Os representantes do Estado muitas vezes usam a força de forma inadequada. Há abuso do poder em benefício de interesses privados ou excessos, para conter a criminalidade. Em tais situações, o privilégio do uso da força acarreta desigualdades no tratamento dos conflitos sociais. E a polícia é o principal agente que causa esses conflitos. Como exemplo desse fato, podemos usar o nome de Olga Messick, uma garota de 17 anos que, durante os protestos pró-democracia em Moscou, ficou sentada em frente aos policiais lendo a Constituição russa, que garante o direito de manifestações pacíficas. Eu só queria lembrá-los que nós estamos aqui de forma pacífica e sem armas, mas eles não. Isso só mostra que a violência vem de todos os lugares e de todas as partes do mundo, e de qualquer pessoa. Segundo informações do Diário de Pernambuco, as mortes de pessoas que não estão ligadas ao crime somam números que crescem de forma acelerada no Rio de Janeiro. No último fim de semana, em cerca de 80 horas entre sexta e segunda-feira, outros 4 jovens foram mortos em ações no estado. A polícia militar chegou a afirmar que alguns deles eram suspeitos, o que foi negado pelas famílias das vítimas. Gabriel Pereira Alves, de 18 anos, foi atingido no peito por uma bala às 7 horas de sexta-feira, enquanto aguardava em um ponto de ônibus no Tijuca, zona norte do Rio. Já na noite de sexta, em uma festa no Encantado, na mesma região da cidade, o soldado e paraquedista do Exército, Lucas Monteiro de Santos da Costa, de 21, foi morto enquanto os bandidos invadiam o local atirando. Um amigo de Lucas, Thiago Freitas, de 21 também, foi baleado na cabeça. Na segunda-feira, Henrico de Jesus Viegas de Menezes Júnior, 19 anos, também foi atingido na cabeça durante o tiroteio na comunidade Terra Nova. Ele ia recolher uma moto deixada para consertar uma oficina. Isso mostra que a violência não está só concentrada na mão dos bandidos e também no poder estatal. Quem propaga essa violência? Como e de que maneira ela vem? A violência urbana é a prática de crimes diversos contra pessoas e contra patrimônio público. Aborda uma série de conflitos cotidianos que geram sentimento de medo e insegurança entre a população. Ou seja, assaltos, vandalismo, brigas de torcida, assassinatos, desordens públicas, etc.
E essa é infelizmente a realidade da maioria dos brasileiros que moram nas médias e nas grandes cidades. Diante disso, é determinada a percepção de que alguns espaços urbanos são mais sujeitos à violência que outros. Essa classificação de espaços com base em critérios socialmente estabelecidos é denominada de segregação espacial. Mas por quê? Bom, é simples. Há 130 anos atrás, quando se aboliu a escravatura, os escravos se abrigavam nas hoje chamadas favelas para se reconstruir e até os dias de hoje são excluídos pelo Estado. Alguns lugares usufruem de saneamento básico, iluminação pública, coleta de lixo, postos de saúde e etc. Os centros periféricos, que são lugares que necessitam de mais atenção, são excluídos por se tratarem de lugares, entre aspas, violentos, e não recebem praticamente nenhum recurso público, tampouco educação de qualidade para mudar a vida dos que vivem nesses lugares. Será que dar calote no BRT tem o mesmo peso de um político que rouba milhões para ter o benefício próprio? Criminalidade é igual a pobreza? Durante o processo de transição de uma economia agrária exportadora para um modelo urbano industrial, a intensa industrialização associada ao eixo do rural e a urbanização acelerada criou o surgimento de novos espaços urbanos diferenciados, ou seja, os fluxos de capital. Serviços de bens de consumo, investimentos públicos e infraestrutura foram todos estabelecidos em locais de alta renda, deixando as classes sociais menos desfavorecidas em espaços precários e sem serviços básicos, ou seja, a segregação espacial. É importante ressaltar que, mesmo próximos espacialmente, barreiras como muros, tecnologia de segurança, sistemas de identificação e controles são fatores que afastam uma vida igualitária, além das barreiras materiais e simbólicas. De acordo com Michael Misse, se a pobreza fosse causa da criminalidade, a maioria das pessoas pobres seriam criminosas. E isso não é correspondente à nossa realidade. Para o sociólogo, o fato da população carcerária ser formada majoritariamente por pessoas de baixa renda está relacionado ao estigma e preconceito empregado pela nossa sociedade. Segundo dados do ano de 2007 do DIPIM de São Paulo, dos mais de 700 mil presos de todo o país, 8% são analfabetos, 60% não chegaram a concluir o ensino fundamental e 92% não concluíram o ensino médio. Não chega a 1% os que ingressam ou têm diploma do ensino superior. Apesar do perfil marcado pela baixa escolaridade, diretamente associado à exclusão social, nem 13% deles têm acesso a atividades educativas na prisão. Um exemplo que mostra que a violência não é resposta para tudo é uma prisão localizada na Noruega chamada Halden. Ela é focada na reabilitação dos presos e não na sua punição. Ela está inserida em um sistema prisional que passa longe da realidade da superlotação vista em outros países e que tem, entre outras características, estímulos ao trabalho e à educação dos detentos em instalações carcerárias adequadas. Nesse sentido, os presos do país levam uma vida o mais perto possível do normal. Cozinham, estudam e trabalham, por exemplo. Para algum deles, é a primeira oportunidade de acesso à educação, diz Anderson. Não é só uma reabilitação, mas também uma habilitação, acrescenta. Nossas medidas e propostas aqui são baseadas em uma nova vida lá fora, fazendo alguma coisa. Nesse sentido, eu acho que Halden é bem-sucedida. Por que a corrupção das classes sociais altas não são tão evidentes? É o tipo de crime que chamamos de corrupção, que geralmente uma pessoa de classe alta faz, como os governantes. A falência de bancos, fraudes, suborno aos agentes públicos, chantagem, lavagem de dinheiro, são todos os crimes de colarinho branco. São crimes difíceis de serem provados, até porque são os mesmos que criam as próprias leis, incluindo seu benefício próprio. Por isso, ficam atrás das cortinas na maioria das vezes. A maior parte das pessoas ignora um crime tão grande como a corrupção, que afeta a vida de milhares de pessoas todos os dias. Já parou para pensar a diferença de um assassino que mata 30 pessoas a sangue frio e um político que mata milhares de pessoas todos os dias?